Olá! Seja muito bem-vindo ao quadro Faith with Fluency. Esta é a segunda aula que vamos fazer. E se você não me conhece, se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Mariana, eu sou professora de inglês e advogada. E aqui eu gosto de compartilhar dicas de inglês e também falar sobre a vida e sobre a vida cristã. Então, se você se identifica, se inscreva, que vai me ajudar muito e pode te ajudar também. Hoje é a segunda aula do Faith with Fluency, que é um quadro que eu criei aqui no meu canal, que tirei do meu coração essa vontade de ensinar a Bíblia, de ensinar o vocabulário cristão em inglês, que é algo que eu tenho comigo faz muito tempo. E essa é a segunda aula. A primeira aula foi na semana passada. E se você não assistiu, assista. Lá eu dou dicas muito especiais em relação a como estudar. Tem uma planilha também de repetição espaçada que eu criei para você do Google Planilhas, super tranquila de fazer, então é só você acessar o link que está no vídeo anterior. E também eu falo muito sobre vocabulários específicos da Bíblia, como os nomes dos personagens, a simbologia, a estrutura bíblica também, tudo em inglês. Então eu recomendo que você assista primeiro o outro antes de assistir esse, para que você possa aí estar mais por dentro do assunto e não se perder nas palavras, ok? Hoje eu quero falar sobre um versículo muito bom, muito especial, simples, que a gente quase não dá muita bola para ele, mas que é muito importante, que é 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Okay? So let's go. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Let's read together. So, whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Vamos analisar então aqui esse versículo falando especialmente de palavras em inglês, né, das palavras. Essas que estão destacadas em vermelho são as que eu considero de extrema importância para você. Então preste bastante atenção, anote no seu caderno e tudo. E repita, né? Eu vou ler o versículo de novo, repita na sua casa, eu sempre vou falar isso, repita em voz alta, tá? So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Certo. A gente começa aqui com whether. Whether, você conhece a palavrinha if, que é o se no inglês? If. Essa você provavelmente está mais familiarizado com ela. Whether também é se, só que a diferença é que ela vai te dar opções. Então, se você voltar aqui, ó, whether you eat, uma opção, or drink, segunda opção. Por isso que a gente não usa o if aqui nesse caso, entendeu? E ela é uma conjunção, significa se ou quer, ou seja, quer, então, portanto, quer você coma ou beba, entendeu? Nesse sentido. A próxima, que é de extrema importância, é whatever, que você já deve ter visto aí também muitas vezes, músicas e tudo, que é qualquer coisa, seja o que for, não importa o que, não interessa o que. Então, seja o que for que você estiver fazendo, que você faça para a glória de Deus, whatever, ok? A gente fala whatever, esse T no inglês, o T tem muito som de R, eu falei isso na aula passada também, então é sempre importante prestar atenção nisso aqui também, mas lembrando que o sotaque pode ter alguma alteração, e é só você lembrar que water, americano é water, britânico é water, né, que muda um pouquinho essa pronúncia, então sempre gosto de informar para que você não se assuste caso veja de uma forma diferente, tá? A outra palavra é o do. O do, ele é muito peculiar porque ele é um verbo, ele é o verbo fazer. E ele é fazer de coisas rotineiras do dia a dia. Por isso que lá no nosso versículo tem a presença do do, porque estamos falando de coisas rotineiras, ou seja, qualquer coisa que você faça do seu dia a dia, faça pela glória de Deus. Por que eu gosto de falar isso? Porque a gente também tem um make.
que o make também é fazer, só que a gente fala make para coisas que você cria, que você produz. Por exemplo, make a cake, fazer um bolo, você produz o bolo, entende? Não é como, por exemplo, lavar a louça. Do the dishes, que é lavar a louça, que você faz sempre, entende? É diferente o make pro do. O do também ele é um auxiliar, então você vai ver que muitas vezes ele não tem significado. Quando? Quando ele é uma negativa, sabe? O don't. O don't ele só ajuda a formar a frase. Quando é uma pergunta também, do you like me? Do you believe in God? Você acredita em Deus? Esse do não tem significado, esse do é só para formular a frase, ele só ajuda ali. E o did, que você já deve ter visto por aí também, é o do no passado. E o did também aparece como auxiliar. Automaticamente a frase se torna passado e por isso que o outro verbo não é conjugado. Por exemplo, você foi na academia amanhã? Ontem. Did you go to the gym yesterday? Did you go to the gym yesterday? Você viu que você coloca o did e o go. O go você não vai conjugar, porque o did já fez o papel de colocar essa pergunta no passado, ok? E o make no passado é o made. São dois exemplos de verbos irregulares que nós temos, certo? E o for, que a gente volta lá no... Se você esqueceu, volta lá no versículo. Do it all for the glory of God. O que é esse for aqui? Ele é uma preposição. Ele vem com substantivos, certo? Por que eu falo isso? Porque existe o to também, só que o to a gente usa com o verbo. Não vamos entrar nele agora. O importante é que você entenda que o for, ele é usado para dar sentido a motivo, apoio, gratidão. Ele também fala da distância de um lugar por outro, de um tempo que você levou para fazer alguma coisa. Mas aqui nesse caso, por exemplo, I am grateful for all the blessings. Eu sou grata por todas as bênçãos. Então, é esse motivo da gratidão aqui, ok? Então, no caso do versículo, para a glória de Deus. O motivo, você vai fazer isso aqui tudo para engrandecer a Deus, ok? E o por fim, né, for the glory of God, o of, que também é uma preposição, e ele estabelece uma relação entre as partes do discurso, né? As partes do speech que a gente fala. Então, ele estabelece uma relação. O que ele significa? É o de, o da, o do, de Deus, para a glória de Deus, ok? Ele faz essa junção entre um pedaço da frase e outro. Ele correlaciona aqui, ele conecta. Por isso que é uma preposição, certo? E falando agora em relação ao nosso viver esse versículo. Será que você consegue viver esse versículo? Será que a gente vive ele? Porque apesar dele ser muito comum e a gente ter escutado ele a vida inteira e a gente achar bonito, mas será que é fácil viver isso? Porque Paulo escreveu essa carta a Coríntios para encorajar, né, como uma forma de encorajamento a esses irmãos que estavam passando por poucas e boas, e esse versículo, especialmente esse versículo, fala para continuar firme, mesmo no comer e no beber, para continuar firme. E eu gosto muito, assim, eu acho muito interessante de que Paulo coloca o comer e o beber, e enfatiza isso como exemplos de itens, né, de coisas que a gente faz no dia a dia, que a gente não consegue ficar sem, que nosso corpo não aguenta, e coloca isso como coisas assim, que apesar de ser isso simples, você vai fazer isso todo santo dia em memória de Deus, para a glória e honra de Deus. E eu gosto também de analisar isso, levando em consideração o jejum, que o jejum é relacionado à comida, então a gente se abstém daquilo que faz o nosso corpo fraco para que a gente se aproxime daquele que nos sustenta. E o nosso espírito se comprime, mas a gente se aproxima mais de Deus, né?
durante o jejum, o propósito do jejum. E eu não sei se você avaliou recentemente como que você lida com a sua alimentação, como que é a sua alimentação, mas eu te convido agora para se perguntar como é que está sendo se alimentar para você. Se você tem um tempo para sentar e comer, se a sua vida é muito corrida e você nem sabe o que come, se você come assistindo o celular e tudo mais e nem vê o que está comendo, ou se você desconta na comida muita coisa. Eu me identifico muito com esse último exemplo por muito tempo. Hoje, graças a Deus, eu fui liberta, mas por muito tempo eu sofri com a compulsão alimentar que quando algo na minha família acontecia, e aí é sempre com a família, porque família mexe com a gente, eu comprava caixas e caixas de chocolate doce e comia escondido, porque eu sentia vergonha de alguém descobrir que eu fazia isso, e eu só parava quando eu passava mal. E depois eu ficava muito mal, eu me sentia muito mal. Eu não conseguia, assim, eu olhava assim e falava, como pode? Como que eu sou fraca? Como eu me sentia suja? Era insuportável, assim, o jeito que eu me sentia, a sensação. E durante muitos anos eu fiz terapia, então eu vou falar aqui da terapia porque eu sou cristã e eu sei que muitas vezes esse meio tenta nos dizer que podemos resolver tudo com a oração, mas oração sem ação são só palavras. E eu acredito que Deus faz milagres, sim. Eu já vivi vários milagres, mas eu acredito que Deus abre a porta, mas não nos empurra até a porta. Deus vai abrir a porta, mas Ele vai te chamar e vai te mandar ir. Você tem que dar o passo. E eu acho que as pessoas espiritualizam muitas coisas que devem ser levadas de forma mais racional, de forma mais decisiva. Você precisa tomar decisões. E eu acredito que cuidar da saúde mental é uma forma, sim, de louvar a Deus, porque Deus gosta de ordem. E você organizar os seus pensamentos, os seus sentimentos é uma forma de ter autocontrole sobre si mesmo, se conhecer. Isso é maravilhoso. E, enfim, voltando em relação à comida, eu sabia que isso me fazia mal, eu sabia que isso não era certo, mas eu fazia porque a nossa carne, ela é ruim, ela é fraca, ela é frágil, ela é pecaminosa. E a gente desconta muitas vezes na comida e isso é uma forma de dizer para Deus que pode deixar que eu resolvo. É negar a ajuda de Deus e é negar que Ele é todo poderoso e que Ele é capaz de fazer infinitamente mais. E, portanto, assim, a mensagem que eu quero deixar é que você sempre lembre de sentar à mesa, pelo menos uma vez ao dia. Presta atenção na comida que você coloca no seu corpo e agradeça a Deus por esse pão, porque nem só de pão, né, viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, mas que você tenha a sensibilidade de entender o que é essa palavra, que às vezes é exatamente você sentar e agradecer por tudo que você tem, lavando a louça e louvando, fazendo isso para a honra de Deus. E como é difícil, às vezes a gente cansa, né? Cuidar da casa é cansativo, cuidar de filho é cansativo, mas tudo isso para a glória de Deus, porque é Ele que nos dá, é Ele que nos sustenta. Então, mais uma dica que eu te dou em relação ao inglês é que você faça isso pensando em inglês. Como assim? Tá comendo? Começa a formar a frase I am eating, eu estou comendo. Lembra dos verbos. Tá bebendo? I am drinking. Tá fazendo almoço? I am making the lunch, eu estou fazendo o almoço. Estou estudando, I am studying, estou trabalhando, I am working. Tudo que você fizer para a glória de Deus, você formular essas frases na sua cabeça, em inglês. Tenta fazer isso, coloca uma meta de fazer isso uma vez na semana, sabe? Sei lá, coloca que na segunda-feira, coloca o despertador que a partir de meio-dia você vai começar a pensar em inglês. Eu te garanto que isso te ajuda e isso te dá muita autoridade, sabe? Assim, você vai ver que vai aparecendo mais vocabulários e mais verbos. E lembra que os exemplos que eu dei, eating, working, studying, tudo termina com ing, né? Que é o ing, que é o nosso gerúndio, ando, indo, endo, ou seja, coisa que está acontecendo agora.
Isso vai te ajudar muito. Eu te garanto isso, eu recomendo isso para os meus alunos particulares e recomendo para você também que está aí me assistindo do outro lado da tela. E peço que você tenha sido abençoado de alguma forma com essa mensagem, tenha aprendido inglês e a gente se vê no próximo Faith with Fluency. Um beijo!